Já começou? Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja vendo esse vídeo em outra hora do dia. Estamos aqui a apresentar o nosso primeiro vídeo do podcast Deixa Que Eu Conto, liga aí. E eu me chamo Arthur Felipe, esse se chama Pedro Henrique e nossa convidada especial, eu esqueci o nome, Lígia Fagundes Teles. Isso aí. Bem. A gente trouxe essa senhora, essa belíssima senhora, para fazer uma entrevista com ela sobre o conto Os Objetos, que está no livro Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde. Se encontra também outros contos. Quais são os contos que tem nele? Tem a Caçada, a Janela, Verde Largato Amarelo, Venha Ver o Pôr do Sol, tem o negócio lá, Xícaras, vários contos, né? Vários contos. Bem variados. Quais são os seus favoritos do livro? Os meus favoritos Os Objetos, Claro, né? Venha Ver o Pôr do Sol, Entendi. e o Verde Largato Amarelo. Eu acho que entre os objetos e o pôr do sol, o meu favorito é o pôr do sol. O meu também, liga aí com aquele final que deixa todo mundo com o cabelo em pé, literalmente. Com o cabelo Eu em fiquei pé. triste, pra falar a verdade. Eu esperava do final, eu acho. Tipo assim, eu não esperava que ela ia ficar presa lá, sabe? Eu também não. Eu achei que ele ia matar ela, só que não da forma como ele matou. Achei que ele ia matar ela de outra forma. Pra mim foi completamente o contrário. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Eu pensava que fosse um conto de romance normal, que terminaria tudo bem, assim, mas realmente me prendeu até o final, eu fiquei surpreso. Tá de parabéns, foi muito bem escrito. Os objetos. Me traumatizou. O conto Os Objetos. O que te levou a escrever esse conto? Eu queria mostrar, não de uma forma direta, mas se dá para entender, um romance desgastado, um casamento que já está prestes a terminar, podemos dizer. Queria demonstrar assim, o que é um casamento que está desgastado com o tempo, o que esse casal passa, coisas assim. Sim, até porque tem muito disso, né? Às vezes a pessoa começa a namorar, no início é tudo mil maravilhas, mas depois vai se desgastando, né? É bastante complicado. Eu tenho medo disso aí, tá? Eu também tenho, O futuro ele me dá medo, sabe? Eu também, me assusta, cara, liga aí. O desconhecido ele é estranho. Isso, inclusive, se eu tivesse um superpoder, eu queria poder só ver 5 minutos no futuro. Tava bom demais. É só assim, liga aí. Mas se você fosse morrer daqui a 5 minutos? Eu evitaria a morte daqui a 5 minutos. Eu ficaria ansioso, velho. Aí eu morreria de ansiedade. Porque imagina, eu vou morrer daqui a 5 minutos. Tá ligado? Aí é verdade, liga aí. Mas ainda meio... Não, mas ainda assim, porque aí eu não seria super overpower, eu seria ainda uma pessoa normal, super ansiosa, como você disse. Mas é uns perigos meio diferentes que eu gosto de enfrentar, liga aí. O final, vamos falar sobre o final do conto. Mas né? se perdeu aqui. A gente se perdeu. O porquê desse final? O porquê desse final? Não é um final que você me diz assim, é um final. Ele é um final aberto. Ele é um final em que o leitor, quando chega naquele ponto, ele cria o cenário. Tipo, quando você chega no final de um conto, de um livro, você chega e diz assim, não queria que fosse esse final, queria que fosse tal. Eu deixo o final livre pro leitor fazer o seu próprio final. Tipo, se vai ser um final trágico, feliz, ou um final que, tipo, todo mundo se agrade. Sim, a interpretação um final dele, aberto. né? A interpretação dele ser algo livre, não ser algo tão... Você leu o conto? Eu li, inclusive eu tenho até uma própria interpretação sobre o final dos objetos. Eu pensei que como ele estava bastante desgastado, que ele insistiu para a mulher preparar alguma coisa para ele, enquanto ele pegava uma adaga e saía do prédio, eu imaginei que ele fosse realmente se matar mesmo, diga aí, porque se matar, né? ele tava com, mesmo. eu também, ele tava com uma angústia tão grande, rapaz, eu não pensei que ele fosse sair dessa feliz. Ficou claro que não ia ter um final feliz daquela história, diga aí. Na verdade, eu já tinha visto algumas séries, algumas coisas, e quando ele está se direcionando lá pro elevador, né? Eu achei que o elevador não ia vir, ia só abrir a porta e o elevador não ia descer, então ele ia pular no buraco do elevador, porque eu acho que eu já vi um filme, uma série, que tem uma cena dessa. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça na hora que o narrador, a pessoa que, quando você está lendo o conto, né, que me deu essa ideia. Claro. Quer fazer outra pergunta? Sim, existia alguma mensagem a ser passada através desse conto? Eu queria passar a imagem de você conhecer esse lado
de um casamento desgastado. Sim. Também ver que como duas pessoas que são de mundos diferentes, por mais que por um certo tempo isso seja bom, porque tipo, uma pessoa que é igual a você, dos mesmos gostos, dos mesmos coisas assim, com o tempo meio que fica chato. Sim. Porque você gosta de uma pessoa que tem uma outra opinião, talvez um outro gosto, que vocês acabam compartilhando aquilo e acaba virando algo até bom. Mas assim, quando uma pessoa é de um mundo totalmente diferente do outro, isso acaba criando uma parede entre os dois. Sim. Que é no caso de Miguel e Lorena. Ela é uma pessoa mais da realidade. Sim. Ela não... Mais séria, no caso. Mais séria. Miguel já pensa muito no passado, já pensa muito ele vive no sonho, não vive no mundo dele. Ele né? é como se fosse uma criança, um cara brincalhão, basicamente. Um cara brincalhão. Realmente. É uma pessoa que vive no mundo da lua, não sabe muito o que é da vida. Ele é meio... É por isso que eu Sabe- conto, me descreve bastante esse personagem, sempre no mundo da lua. Ele depende muito dos outros. Sim. É tipo assim, é como se ele não tivesse tido uma infância tão boa, aonde ele tem que seguir regras, ele tem que, tipo, como é que fala? Esqueci a palavra. Mas ele precisa que alguém diga pra ele o que fazer. Ele não consegue fazer Lorena. sozinho, sabe? Lorena faz isso. Uma dúvida minha sobre o conto. A Lorena, ela é a esposa dele, né, no caso. Ela amava ele antes de conhecer ele? Ela sentia alguma coisa por ele? Assim, no início do relacionamento deles, eu deixo pistas de que o relacionamento deles no início era feliz. Era um relacionamento em que eles viajavam, ela gostava desse jeito bobalhão dele, gostava das brincadeiras que ele fazia. Mas com o tempo, que eu não deixo claro, quantos eles tempos de relacionamento, mas com o tempo esse relacionamento desgastou. Ela não sentia mais graça nas coisas que ele fazia. Ela estava como se estivesse convivendo com ele por lembranças, só por lembranças. Sim. Tipo, eu fui feliz com ele, então tipo, isso acaba aprendendo. O que acontece com muitas pessoas, né? Que acaba a dependência emocional. Tipo, você fica presa àquela pessoa por causa de uma lembrança boa que tem com ela, como se fosse uma dívida. Tipo, eu não posso me separar dela porque ela já me fez feliz. Tipo, pode ser essas coisas. Lorena, sim, amou ele, mas com o tempo esse amor foi acabando. Mas ficou monótono o relacionamento deles, Foi se desgastando, né? Isso. Chegou um momento que ela só tava aturando ele. Ela tava fazendo a vida dela, vivendo a vida Um dela. relacionamento mais mãe e filho. Sim. Era mais mãe e filho. É realmente mais mãe e filho. Eu acho que eu já vi algumas situações entre mãe e filho, onde a mãe está concentrada fazendo alguma coisa, o filho começa a fazer alguma coisa e ela só concorda. Exato. Ela fala alguma coisa, ela só concorda com ele. O filho tenta chamar a atenção e a mãe só... E ela praticamente nem dá tanta atenção. E é basicamente isso que a Lorena faz. Eu esqueço. Entendi. Mas Tu quer fazer outra pergunta? Não entendi o que ele falou. É porque assim, a gente está num podcast, desde que eu conto. Tem pessoas atrás da câmera ajudando a gente, a falar com ela. E eles estão passando ali como é o nome disso aí? Recado, né? Acho que é recado. Um recado, né? Um recado. Pra gente. Calma aí, calma. Só botar essa parte no vídeo. Não, calma. Tem alguma questão para perguntar para ela? Eu ia perguntar o que levou ela a escrever esse conto. A gente já fez a pergunta. Não fez? A gente já fez a pergunta. Já fez. Eu deixei quieto, eu sou atrapalhado, gente, isso foi completamente A gente calculado. isso foi friamente calculado. Ai, cara, Deus da porra. Ajeita. Não para de gravar, calma. Não para de gravar. Se parou de gravar sozinho, lascou. Meu amigo. Tá? Ok. Se esse conto tivesse uma continuação, o que o personagem iria fazer com a adaga? Complicada, porque assim, eu não fiz um final que tivesse uma expectativa do que Miguel faria com a adaga. Eu deixei algo que o leitor fizesse. Sim. Então, eu acho, assim, na minha
que a maioria das pessoas Posso pensa. reformular a pergunta? Sim. Na sua concepção, se você fosse dar no final, Ah. o que você queria que ele fizesse com a adaga? Pronto. Assim é. Então, eu vejo a adaga mais como um objeto que Miguel queria levar para ter uma lembrança de Lorena. Porque muitos pensam realmente que ele ia se matar. Porque é uma adaga, né? Um objeto realmente que a pessoa pensa em algo violento. Ou é algo de corte. Eu ficaria com medo se eu visse alguém na rua andando com uma adaga, né? Sabe? Tô bem. Mas podia ser que fosse mais de uns objetos, que tipo é como o cinzeiro, que tem o cinzeiro, o anjo e a bola de vidro. Era objetos que para eles, o casal, tinha um significado, era do tempo que eles eram felizes. Sim. Então a adaga poderia ser mais um desses objetos, em que no momento que ele foi embora, ele levou a adaga para lembrar de Lorena, porque ele percebeu que aquele relacionamento não tinha mais volta. Sim. E resolveu dar uma desculpa para ela, que ela fosse na cozinha fazer um chá, e ele disse que ia comprar biscoitos. Resolveu ir embora com essa adaga para ter uma lembrança dela. Então, Ele dá sentido a ela, né? dá sentido. a ela. Exato. Dá sentido, Volta ele dá ao sentido aos momento. objetos, tipo, ele vê algo. Sim, ele vê algo que tenta dar um sentido a eles, basicamente. Liga aí. Porque, se a gente parar pra pensar, tudo tem um sentido. É. Se não tiver um sentido, Um propósito. porque ele não existe, né? Exato. Liga aí. Seria isso. Realmente, porque um cinzeiro pra que serve? Pra você colocar assim no cigarro. Se não tiver cigarro pra acender, por que cinzeiro serve? Pra tacar na cabeça de isso. alguém? Pra nada. É Ele isso que precisa. Miguel Miguel é um ser inteligente. Meio claro. burrinho, mas inteligente. Mas Exato. aí o casal, ele tem essa... Pronto, nesse momento que eles batem as ideias deles. Miguel, ele vê um objeto que tipo, esse objeto ele tem mais significado que a nossa vida. Porque o objeto, depois que você dá vida a ele continua. Sim. O ser humano não, o ser humano é algo temporário. Mas Lorena dá pra uma interpretação que tipo assim, os objetos ele não é tão importante assim, porque os objetos, se isso aqui for danificado, eu posso trocar ele, então é algo substituível. Sim. Então tipo, pra Miguel os objetos têm uma grande importância, pra Lorena já é algo substituível, algo que não tem muita relevância. Sim, tô entendendo. Então tipo, aí é onde mostra que como a ideia deles é totalmente oposta um do outro. Entendi. Que realmente pode ter sido o motivo desse afastamento. Oxi, pera aí. Gente, tem alguém espancando na porta ali. Pera aí, deixa eu ver quem é. Pode entrar? Meu Deus do céu. Gente, Segurança! invasão. Segurança! Não tem segurança. pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. Ai, meu Deus. Gente, Bom, calma. qual seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa. Filho bom. A menina tá gelada. Ela reviveu! Meu amigo. Mas gente, que momento lindo, cara. Calma. Calma, respira. Quer uma aguinha, minha filha? Calma. Respira. Quer uma aguinha? Tudo bom? Tem um livro aqui, caso queira ler pra relaxar, tá, gente? Ó, quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Ó, Eu sou uma grande fã sua, obrigada. Você é uma grande fã dela? Sou. Ah, que bom. Eu amo seus contos e eu descobri que eles iam fazer esse podcast porque ele não parava de gritar na rua. Né? Meu Deus. Eu não sabia que era segredo, né? Como é que Então, só pra você ficar um pouco mais calma, relaxa. Isso, respira. Qual o seu conto preferido? Sim, você tem um conto que Eu você... amo os objetos e venha ver o pôr do sol, são os meus preferidos. Ai, que bom. E eu soube que ia falar exatamente desse conto e eu fiquei emocionada e eu precisava entrar aqui, eu faltei emprego. Meu Deus do céu. Sinto lhe informar, você foi demitida. Você foi demitida, cara. Pois é. O dono, o cara que estiver contratando ela aqui, ó, deixa a coitada, a bichinha aqui. Já que- É por um Foi bom culpa motivo. dele que Já que falou temos- aqui, né? Já que temos uma fã presente, a gente pode fazer algumas perguntas pra fã também. Sim, pode ser fazer alguma pergunta pra você. A gente fez uma pergunta pra ela sobre como ela acharia que seria o final. A gente pode fazer a mesma pergunta, né? Exato. Como você acharia que seria um final bom pra você? Eu acho que a adaga representou um corte entre a relação deles. Apesar de ser muito importante, Rapaz, foi um corte. Ele decidiu acabar com acabar isso. com a relação. Acabar com isso Calma. porque foi... Erros técnicos, É acontece. que estamos no São João, tem bombas estourando aqui Isso, fora, tá, acontece, gente? acontece. Erros técnicos. Continuando, pode prosseguir. Então, a adaga representava um corte da relação. Sim. Eu Ele não queria- parei, Fim do relacionamento eu não deles, parei no pra caso. pensar por esse lado, rapaz. Eu também não. Muito boa interpretação. Você é realmente Você uma deve fã ter de parado pra carteirinha. pensar, já Ele que você foi amava ela. a autora do porque eu conto, né?
Eu pensei exatamente no final da relação, só que era como se fosse o objeto, ele deu um significado para aquele objeto. Você deu uma subjetividade, no caso. Eu fiz o que Miguel pensava. Tipo, eu fiz da adaga, o que ele fazia a todo momento com o anjo, com o cinzeiro e com a bola de vidro. Ele deu significado. Então, a adaga poderia ser um significado de que lembrasse Lorena. Mas também, como é um final aberto, cada um pode fazer um final, ela teve um novo final, que também, é muito bom, adaga, muito interpretado. corte da relação. Ela é realmente uma fã de carteirinha, de parabéns. É uma fã de carteirinha. E já um que... pouco louquinha, né? Pra entrar desse jeito. Não é isso, realmente. Mas já que você está aqui, então pode me contar um pouco sobre como você começou a ver os contos da Lígia? Por onde você encontrou? Qual foi o primeiro conto que você leu? Como que você achou o conto? O primeiro conto que eu li foi Venha Ver o Pôr do Sol. Entendi. Foi há muito tempo, quando eu ainda estava na escola. Eu vi o conto como... Só um minuto. Quantos anos você tem? Tenho 22. Rapaz, 22. nem parece, né? Não é isso, rapaz? Pô, eu achei que tinha 16, meu amigo. As aparências se enganam, literalmente. Cigana. Pode continuar. Mas pode continuar. Então, eu vi aquele conto como um meio de me entender, entende? A gente entender o conto Pôr do Sol. Você teve algum relacionamento conturbado? Teve? Meu amigo, Rapaz, sinto muito. Deve ter sido muito ruim você ter sido trancada num porão por 30 anos, né? Foi realmente. quase isso, mas o foco não é em mim. Existe alguma ligação entre os dois contos? Eu sempre, como eu sou além de contista, também sou romancista, também sou advogada. Nossa, você é advogada? Sou advogada. Rapaz, tô envolvido com uns não crimes, faço- se você puder me ajudar. A gente vai fazer por um isso que podcast e nem talvez- pesquisa sobre a por isso pessoa que a que- gente vai entrevistar, É né? verdade, primeiro muito- Por podcast. isso que talvez os meus Primeiro contos podcast. tratem de tantos homens violentos, podemos dizer, porque como advogada eu conheci muitos casos Sim. de pessoas assim, né, nesse Conceito. mundo. Aí eu trato do romance, mas com um pouco de terror. Então, nessa de Miguel, fica um suspense, não terror, um suspense por causa do final que ele vai embora com uma adaga. Já Venha Ver o Pôr do Sol realmente tem um final trágico, porque é uma história de Raquel e Ricardo. Eles, vou fazer um resumo aqui. Sim. Raquel e Ricardo, eles dois vêm de uma vida simples. Ricardo continua nessa vida, acho que porque foi por dívidas, coisas assim, acabou ficando mais pobre do que já era. Raquel, ela acabou se envolvendo com um cara rico. Sim. Então ela acabou saindo da vida simples, virou uma moça... Ela virou uma moça rica, mas ficou rude, uma pessoa que totalmente despreza Sim. Tô as ligado. pessoas. É nos que dá se casar com cabeça branca, tá, gente? Meu amigo. Enquanto eu li o conto, eu achei que o esposo dela, no caso, que ela tá junto, ia aparecer em algum momento. Eu jurava que ele ia aparecer. Mas aí no final, foi totalmente diferente do que eu tava pensando. Na minha cabeça, no final, eu acho que eu falei isso. Falei? Falou. Que eu achei que ele ia matar ela, mas não da forma como matou. Entendeu? Entendi. Você pode falar mais sobre esse conto? O final, eu já vim preparando, é o contrário do conto Os Objetos, porque o conto Venha Ver o Pôr do Sol, eu já mostro as expressões que os personagens fazem, os pensamentos deles, então como se cada atitude deles fosse algo que o leitor já dissesse, meio que esperava. Alguma pergunta? É isso? Eu tô checando nos telespectadores, mas pode continuar. Claro. Os objetos não. Então, como ele fala, não, você não me ama mais, para Lorena, é uma atitude que você, como assim? Porque, a todo momento é só fala deles dois, é só Miguel conversando com Lorena. A nenhum momento eu demonstro os pensamentos dos personagens. Então, cada atitude é uma surpresa pro leitor. Você vai ver o Pôr do Sol, não. Então, eu já vou preparando o conto que vai ter um fim como aquele, que do nada ele vai trancar ela lá no Pra quem cemitério. pretendia ler, você já recebeu spoiler de tudo, então você É fez verdade, mal. liga aí. É um spoiler na cara do leitor, rapaz. Então eu vou Mas falar, leia. vou falar outra coisa aqui também, que também vai ser spoiler. O que foi? Nada minha, aqui tem umas perguntas dos nossos telespectadores. Ele mandou uma pergunta aqui, desafio pro Everson Zóio. Os nossos telespectadores não são muito leitores, tá? Deixa quieto. Mas Deixa vamos lá, quieto. temos que fazer algumas perguntas para terminar, já que estamos chegando no limite do nosso A que eu ia fazer agora entrevista. era sobre o conto Pôr do Sol, que no começo é uma mensagem muito linda, vamos ver o pôr do sol no cemitério.
E no final ela morre, vendo o pôr do sol. O que você tem a dizer sobre isso? Mensagem linda. Venha ver o pôr do sol, ele já tem muita ligação com o final. Venha ver o pôr do sol, ele queria como se fosse dar um... Verdade, né? Ele Porque é o tivesse pôr do convidando, sol, ela tá- ele tá convidando acabando ela o dia. pra morte dela. Tipo, venha ver o pôr do sol, tipo, é o fim do sol. Sim. Então ele tá convidando ele pro fim da vida dela. Meu amigo. Rapaz. Mensagem trágica. É uma realmente. mensagem trágica. Meu amigo. Agora voltando pro conto Os Objetos. A Lorena, se a loucura do nosso amigo Miguel, é isso? Miguel. Fosse realmente assim louco. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Naquele momento onde ele se vê no hospício, aquilo realmente foi algo que aconteceria no futuro ou era só um delírio dele? Então, nesse momento que ele se vê assim. Ele vê a Lorena conversando com o pai dela na sala. Ele disse que deveria internar Miguel, porque por motivos que ele não deixa claro. Aí Lorena disse que ele está melhor, que ele não está como antes. Aí, para ter um pouco de humor no conto, eu digo que ele do nada entra na sala plantando bananeira. Aí o leitor pensa, isso é brincadeira, que o cara tem problema mental. Sim. Mas aí Lorena, depois que Com ela certeza comenta, tem problema. ela comenta o que ele falou, depois de ver a bola de vidro que ele fez com uma bola mágica, bola de cristal, ela fala assim, nossa, é verdade, eu fico com medo de você derrubar os objetos, as coisas caírem no seu bolso. Então o leitor fica tipo, não acredito que ele realmente é louco. Tipo, é uma coisa frequente ele parecer do nada plantando uma bananeira. Sim. Mas o nível de loucura dele é um nível de loucura que é infantil. Todo momento ele demonstra ter uma atitude infantil. Não é um louco igual Coringa. Não. Um doidinho. É tipo estudante do ensino médio. Lorena, ela Parece cuida você dele. assim, né? Aí tu me ofende, cara. Maria. Se essa loucura dele fosse um pouco maior, ela extrapolasse, ele poderia matar ela no final do conto? Então, como eu disse, No final do conto. não. Porque ele demonstra uma relação de mãe e filho. Em vez de ser um marido e esposa, mas Sim. demonstra mãe de filho. Então ele tem sentimento por ela. Ele vai embora depois de perceber que ela não tem esse sentimento por ele. Sim. Aí, então ele não mataria ela. Porque senão ele teria pegado aquela adaga e matado ela. Exato. Não falta oportunidade. Realmente. Porque seria algo que ela não esperava dele. Mas não, ele gostava dela e viu que ele estava sofrendo. Mesmo que ele perdesse o sentido da vida dele, que pra ele era Lorena amar ele, mas ele resolveu ir embora. Sim. Então, acho que não, ele não mataria ela. Se houvesse um encontro entre Lorena, Miguel e Ricardo e Raquel, é isso? Entre os dois. Como é que seria a interação entre os dois? Rapaz. Como assim? De A Miguel interação com Ricardo? Como se fosse um De crossover. Miguel com Ricardo, como se fosse um crossover, isso. De verdade. Miguel com Ricardo e Raquel com Lorena. Lorena. Rapaz, elas duas mostram ser muito... Raquel é rude, é uma pessoa também que vive muito no mundo, assim... Mundo... Riquinha, né? Lorena também é uma grande, pessoa não. na realidade Mas dela. ela é uma riquinha bem, como é que fala? Mentira. Mentira. Aceitável, né? Porque ela aceita ir para um cemitério É porque ele com insistiu um cara muito, que é né? pobre. Ricardo insistiu muito. Realmente. Por que tu acha que eu não queria ir primeiro? O cara já é pobre e cai num cemitério, rapaz. Isso representa muito bem a relação hoje em dia. Liga aí. Maria. Continue. Sim, e eu acho que Miguel com Ricardo não daria certo. Porque Miguel, ele só é atitudes infantis. Exato. Ricardo não. Ricardo, ele tem uma loucura. Tem aquele jogo dele, né? Ele tá normal, aí do nada a aparência A dele... expressão dele fica Exato, séria. exato. Ele tem uma mudança de Dupla é personalidade, bipolar. 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 Meu amigo. Cara, esses homens que ela escreve têm grandes problemas. Exato, né? Uma Rapaz. advogada, eu acho que talvez eu tenha uma experiência. Ou não experiência própria, será? Mas não vamos fazer talvez. perguntas história aqui não, tá, gente? Vamos deixar a intimidade dela. Então eles não se dariam bem. Porque faz sentido, né? Criança com um cara psicopata. Exato, né? Mas e as mulheres? Lorena e Raquel. Lorena, ela por mais que fosse na realidade, no mundo dela, Nem não tanto. liga pra... Não, assim, porque porque ela fica calada, só concorda com o que Miguel fala, que ela vivesse no mundo dela, só tricotando como ela tava fazendo. Exato. Ela não queria, talvez ela não quisesse
contrariar o que Miguel falasse. Porque ela sabe que aquilo ali que ele tá falando pode ser coisa de Talvez ele criança. estivesse birra, Exato. né? Birra. Por exemplo, a Raquel, eu acho que ela realmente tem uma personalidade um pouquinho mais forte. Eu diria até um Ela pouquinho já é agressiva. ela é agressiva. Realmente, ela já tem um problema extra. Agora, a Lorena, eu só acho que ela está de saco cheio. Diga aí. Ela é calma, ela exato. aceita. É porque só mostrou. É como se fosse uma pessoa estressada no dia a dia, né? A minha mãe fica estressada direta comigo. Ela não. Como é seu nome mesmo? Maria Luísa. O que você tem a falar sobre essa interação do casal? Bom, eu acho. Sim, eu joguei pra você. Bom, eu acho que Miguel com certeza deixaria o Ricardo muito irritado. Isso é verdade. Isso é verdade, cara. Ele se irritaria. E o cara. Eu já conheci gente como o Ricardo e eles não. Você já conheceu gente como o Ricardo? Meu amigo. Rapaz, ó, a gente tem contato com a polícia aqui, tá? Se quiser, a gente Se quiser, a gente liga agora. Lei Maria da Penha vai prender esse fala da água, rapaz. Mas eu acho que Lorena e Raquel já se ajudariam de alguma maneira. A Lorena ajudaria a Raquel a, sei lá, aceitar melhor a vida que ela viveu, a ser menos rude, coisa parecida. Pode ser. Pode E ser. a Raquel, sei lá, mostraria pra Lorena o lado ruim que ela tem, alguma coisa assim. Entendi. Entendi, realmente. Mas eu acho que é isso. Bom, Ok. e pra encerrar esse podcast, eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. O que é que você planeja fazer daqui pra frente? Planeja fazer algum outro conto ou vai acabar com a sua carreira e deixar sua fã triste pro resto da vida? Ai, meu Deus. Então, Morrer de novo, né? Talvez morrer de novo. Mas... Mas pretendo fazer mais livros com junções de outros contos, como eu fiz com Antes do Baile Verde. Sim. E, aliás, entrego o conto, o livro Antes do Baile Verde pra vocês. Ah, pra muito vocês obrigado. conhecerem outros contos. Gente, muito Conhecerem obrigado. o melhor lado, né, do Antes dos Objetos, o Vem Ver do Sol. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz com isso, mas só tem um problema, eu não sei ler. Ele não Ai, sabe meu ler. Deus. Eu não sei ler. E agora, gente? Faz sentido, porque você tava com o livro de cabeça pra baixo, né? Eu tava, infelizmente, tá, gente? Não me julguem, é um problema da minha escola, tá? Escola pública é por causa disso. Que isso? Realmente. É isso. Então, Pois é, Eu então acho que é só isso mesmo. Só isso. exato. A gente fica por aqui, gente. Pessoal, já acabou o horário. Agora. Tá. Fica por Tá, aqui. beleza. Eu acho que A gente fica encerramos por aqui, gente, e encerramos. Até a próxima. Até a próxima. Deixa que eu conto. Deixa que eu